seus postos Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, seu podcast realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana e hoje nós vamos voltar para a nossa série sobre as organizações do Terceiro Reich. Bom, gente, como vocês gostaram bastante, do modelo que a gente lançou, com a série sobre a construção do Holocausto, decidimos escolher um novo tema e seguir o mesmo padrão de episódios, um pouco mais curtos, abordando os principais aspectos daquele tema. Nessa nova série, nós vamos responder a seguinte e muito recorrente questão: como funcionava o Terceiro Reich? É claro que não vamos esgotar esse assunto, mas para começar a responder essa pergunta, vamos abordar quais são as principais organizações que mantiveram o regime nazista funcionando. SA, SS, Gestapo, Juventude Hitlerista, Einsatzgruppen, Wehrmacht. Afinal, o que todos esses nomes e siglas significavam? Qual era o funcionamento dessas organizações? Quem as comandava? Qual era a cadeia de comando? Todos deveriam obedecer cegamente ao Führer? Analisar as instituições do Terceiro Reich é um passo fundamental para complexificar esse fenômeno e compreender os diversos graus de responsabilidade que operavam dentro do séquito nazista, sobretudo em se tratando da responsabilidade pelo extermínio. Então, buscando cumprir esse objetivo, vamos tentar entender melhor como essas organizações funcionavam e colaboravam para manter o regime em ação. No nosso terceiro episódio dessa série, nós vamos falar de uma organização que carrega um grande estigma dentro do Terceiro Reich, a Gestapo. Hoje vamos mergulhar na história da polícia secreta do Estado nazista, mas não vamos falar apenas de fatos e datas. Vamos entender como uma organização relativamente pequena conseguiu convencer uma nação inteira de que era onisciente. O que era realidade e o que era mito? Agora é hora da gente desvendar a face do terror psicológico durante o regime nazista. Vamos lá? Para entender a Gestapo, a gente precisa voltar no dia 26 de abril de 1933. No início, ela não era esse monstro que a gente imagina. Ela era só uma ramificação ali da polícia prussiana, um estado alemão, que tinha funções de polícia federal. A grande virada da Gestapo vai acontecer com o Hermann Göring. Vai ser ele que vai dar um caráter político a essa organização. Na época, ele vai ser o ministro do interior da Prússia e vai ver nesse pequeno grupo de pessoas uma possibilidade de exercer funções diferentes e estratégicas para o Terceiro Reich. Mas a Gestapo só vai atingir o seu potencial máximo no ano seguinte, em 1934, quando ela vai se aliar à SS de Heinrich Himmler, que era o comandante militar dessa outra organização. A partir daí, a missão era clara: controlar e silenciar. Quem? Qual vai ser o alvo da Gestapo? Inicialmente, os alvos vão ser aqueles mais óbvios que vocês já devem estar imaginando. Em se tratando de início do regime nazista, os comunistas, os social-democratas e qualquer pessoa que ousasse fazer uma oposição política. A Gestapo ela funcionava como a vanguarda do que a gente chama de home front, a frente de batalha interna, dentro da própria nação. Como vai dizer o líder dessa organização, Werner Best, mais importante do que a repressão de delitos já cometidos é a sua prevenção. Para os nazistas, uma traição cometida já era a morte do Estado, e por isso era preciso agir antes. Mas como que a Gestapo vai dar conta de vigiar uma nação inteira? O historiador Richard J. Evans, que a gente cita o tempo todo aqui no NEPAT, ele descreve que a Gestapo tinha uma temível reputação. A propaganda nazista trabalhou duro para criar a imagem de uma polícia onisciente. As pessoas suspeitavam de agentes em cada pub, em cada clube, em cada fábrica. A qualquer momento você podia tropeçar na rua e aquela pessoa ali ia ser um agente da Gestapo. Mas é aqui que está o segredo e que pouca gente sabe. A Gestapo era, na verdade, uma organização pequena.
Em 1937, por exemplo, ou seja, depois, dela já ter se aliado à SS e já estar ali com uma atuação mais bem definida e mais intensa, a Gestapo tinha pouco mais de 7.000 funcionários para toda a Alemanha. E mesmo no seu auge durante a guerra, o número de agentes de campo era surpreendentemente baixo quando a gente compara esse número com a população total da Alemanha, o que prova que a eficácia dessa organização dependia da burocracia e da cooperação civil, muito mais disso do que de fato, ter agentes em todos os cantos daquele país. Mas, bom, se eles não tinham, pessoas escondidas a cada esquina, como que eles sabiam de tudo? A resposta é um pouco perturbadora. Através da própria população. Dados oficiais mostram que menos de 10% dos casos da Gestapo vinham de investigações próprias. Os outros 90%, denúncias. E se você acha que eram denúncias, por amor ao regime, um outro historiador que a gente costuma citar bastante por aqui, o Robert Gelately, vai dar um banho de realidade. A maior parte das denúncias vinha de vizinhos ou familiares que acabavam se desentendendo por qualquer outro motivo. Briga por herança, denúncia na Gestapo. Vizinho ouvindo uma música alta, Gestapo. Qualquer outro tipo de discordância menor, Gestapo. O terror era alimentado pela mesquinharia cotidiana. Qualquer tipo de briga ou desentendimento fazia com que as pessoas acabassem denunciando alguém que elas não queriam por perto para essa organização. Então, a Gestapo não precisava de milhões de agentes, porque ela tinha transformado cada cidadão alemão em um espião em potencial. Durante a guerra, a Gestapo vai intensificar sua vigilância sobre os trabalhadores estrangeiros, muitas vezes escravizados nos campos, e sobre qualquer alemão que demonstrasse um derrotismo, ou seja, uma falta de fé na vitória da Alemanha dentro da guerra. O simples ato de ouvir uma rádio estrangeira, como a BBC, poderia ser punida com a morte, ou você poderia acabar sendo enviado para um campo de concentração. O Richard Evans, ele destaca que a Gestapo era uma organização altamente escritural. O sucesso não vinha, como a gente viu, de superespiões, mas de arquivos meticulosos e listas extensas de oponentes políticos que foram compiladas ali desde antes da subida dos nazistas ao poder. Além disso, a Gestapo utilizou o decreto do incêndio do Reichstag para prender pessoas em custódia protetora. Para quem não se lembra, o incêndio ao Reichstag, ao parlamento alemão, foi um dos acontecimentos que motivou aí essa ascensão de Hitler, à posição de Führer. Então, acusaram os comunistas de terem incendiado o parlamento alemão e, no fim das contas, as pessoas não sabem muito bem quem fez isso até hoje. Parece que quem incendiou agiu sozinho, mas é claro que os nazistas utilizaram isso como propaganda política e aproveitaram para poder culpar os comunistas e justificar a perseguição a esse grupo dentro do seu regime. Mas, bom, voltando à custódia protetora, o que isso queria dizer, Isso significava que alguém poderia ser detido indefinidamente, sem julgamento, para sua própria proteção ou para a segurança do Estado, eliminando a possibilidade de habeas corpus, de você conseguir ali um mínimo de procedimento legal de proteção à sua própria pessoa diante desse aparato jurídico que não fazia sentido nenhum. A partir de 1936, a Gestapo foi oficialmente colocada acima da fiscalização judicial. Nenhuma corte alemã podia anular as suas decisões ou investigar os seus métodos. Ela trabalhava em conjunto com o Tribunal Popular, que tinha sido criado especificamente para julgar traição e derrotismo, muitas vezes por crimes triviais como contar piadas sobre o regime nazista. Uma vez sob custódia, a violência era deliberada e visava a humilhação total. Os métodos incluíam espancamentos, privação de sono, uso das celas de pé ou celas escuras para quebrar a resistência psicológica dos prisioneiros e fazer com que muitas vezes eles confessassem coisas que eles sequer tinham feito. O medo dessa organização era
tão profundo que ele não parava nem quando as pessoas fechavam os olhos para poder descansar. A jornalista Charlotte Berard, nos anos 30, fez uma coisa incrível. Ela coletou os sonhos de alemães comuns. A gente já citou esse livro aqui, né, no NEPAT, Os Sonhos no Terceiro Reich. Inclusive, ele foi um dos livros que a gente discutiu na nossa edição da Biblioteca do NEPAT, né? Então, quem participou da biblioteca sabe muito bem do que a gente está falando. E os relatos que a Charlotte Berard recolheu são absolutamente terríveis. Por exemplo, uma dona de casa contou que, ao ir ao dentista em 1933, deu por si encarando a broca do médico com pavor, achando que ali poderia haver um aparelho de escuta. E outro relato fala de uma jovem que sonhou com 2 anjinhos decorativos em cima da sua cama. E no sonho, eles não olhavam mais para o céu, eles olhavam para baixo, observando-a o tempo todo. E ela ficava tão assustada que se escondia debaixo da cama. Isso mostra pra gente que o terror da Gestapo era, acima de tudo, um conceito. Mais importante do que estar sendo efetivamente vigiado era o medo da possibilidade de estar sendo vigiado. O Estado nazista tinha colonizado o subconsciente da sua população. E mesmo nos sonhos, as pessoas achavam que tinha alguém ali fiscalizando o que elas estavam fazendo. E como que essa invasão tão grande da privacidade, né, das pessoas poderia ser justificada? Bom, é claro que ela é injustificável, né, mas como os nazistas achavam que ela podia ser justificada? Para o Werner Best e para o Hermann Göring, o mundo vai se dividir em 2 ideias. De um lado, nós temos a visão individualista humanista, aquela que a gente conhece mais amplamente, na qual o indivíduo tem um valor próprio e o Estado existe para proteger ali os seus direitos, né? Então, é uma condição para que esse Estado funcione que um dos seus deveres principais seja preservar os direitos dessas pessoas que moram dentro dele, né? Só que do outro lado, que era a perspectiva dos nazistas, existia uma visão racial desse processo. Para eles, o indivíduo não era nada. O que importava mesmo era o povo, uma entidade de sangue e espírito que atravessava o tempo. O povo era o valor supremo, e sendo assim a polícia, no nosso caso a Gestapo, seria apenas um instrumento que limparia os elementos externos e internos que poderiam ameaçar essa saúde racial do povo alemão. Nessa lógica absolutamente distorcida, né? Qualquer excesso, qualquer tortura e qualquer vigilância invasiva seriam justificados. O objetivo era realmente garantir que, dentro do povo, esse corpo vivo e homogêneo, nenhum elemento poderia prejudicar o seu funcionamento. Era uma ideia de biologia aplicada, como os nazistas gostavam de dizer. É importante também ressaltar que, durante a guerra, a Gestapo, como parte do Departamento 4 do Gabinete Central de Segurança do Reich, foi fundamental para a solução final. Esse departamento era chefiado pelo Adolf Eichmann, né, uma figura que a gente já trabalhou inúmeras vezes aqui no nosso podcast, era responsável por organizar a logística das deportações de judeus para os centros de extermínio, as Einsatzgruppen. Eles eram agentes da Gestapo e formavam o núcleo, essa força-tarefa na Polônia e na União Soviética, que seriam responsáveis justamente pelos fuzilamentos em massa, pelas apreensões, pelo gerenciamento de pessoas e, enfim, por todas as estratégias que eram traçadas para poder eliminar a população judaica. A Gestapo, ela ensina pra gente uma lição valiosa e sombria sobre o poder. Ela não precisava de tecnologia de ponta ou de um agente em cada porta para poder funcionar. Ela precisava apenas de uma coisa, de que a população acreditasse que ela estava lá. E, tragicamente, que a população colaborasse com o sistema, inclusive por rancores pessoais, como a gente conversou. A Gestapo caiu em 1945, mas o estudo sobre como o medo pode paralisar e transformar uma sociedade continua mais atual do que nunca. Se
Se você quiser saber um pouco mais sobre as fontes citadas hoje, como Richard Evans e a Charlotte Beradt, é só conferir aqui a descrição do episódio. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais sobre a Gestapo e deixem aqui os comentários e as impressões de vocês. Contem pra gente se vocês já sabiam sobre o que a gente trouxe aqui ou se não. Como foi descobrir, que a Gestapo era, na verdade, muito menor do que a gente imagina muitas vezes. Contem pra gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e se preparem, porque ainda tem mais organizações do Terceiro Reich pra gente debater aqui. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, tchau!